Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, eu sou o construtor da teoria econômica quântica, né? A teoria que provou para o mundo que o homem está compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, né? Principalmente a relação juro-inflação, que determina todo o funcionamento da economia. Como que eu cheguei a essa conclusão? Simplesmente eu aprofundei na lei mais fundamental da economia, né? Essa lei aqui, a lei da oferta e demanda, porque é a oferta que induz a ação humana de atração econômica ou de repulsão econômica. Portanto, esse gráfico aí, né, que é essa função 1 sobre x ao quadrado, quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão, lei da gravidade, força elétrica e proporção de Galileu, que está no centro desse gráfico. E um outro detalhe importante foi encontrar o tamanho do espectro econômico que você está vendo aqui, ó, o tamanho do espectro econômico aqui, ó, que vai de 2 a 6%. Eu encontrei esse espectro econômico por essa equação aqui, ó, por essa equação, a equação de Heisenberg da física atômica, que ela tem a função de encontrar o espectro da luz, e eu usei ela para encontrar o espectro econômico. Ela revelou que o espectro econômico vai de 2% a 6% de inflação. Então, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou mostrar aqui como que a teoria econômica quântica ela explica com precisão a crise econômica global de 2008, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a teoria econômica quântica, esse gráfico aqui que você está vendo, ele explica com precisão a crise global de 2008, né, que é chamada de crise subprime. Então, veja aqui, pessoal. Então, vamos aqui direto no assunto, né? Essa crise econômica de 2008, ela tem a ver com taxa de juro negativa. Então veja, por quê? Porque toda a estabilidade econômica, eu já falei em vídeos aqui no YouTube, digita aí Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos. Toda a estabilidade econômica, ela está em taxa de juro negativa. Aonde? Está no próprio limite da economia, 6%. É o limite superior da economia. Então é aquela máxima do conceito fundamental da economia. Toda economia forte tem uma baixa taxa de juro e uma moeda forte. Então, o que significa uma taxa de juro baixa? Que ela potencializa uma alta inflação. Mas, como eu já falei, a teoria econômica quântica ela prova que uma alta inflação, por exemplo, o limite econômico superior de 6%, a gente pode chamar isso de uma alta inflação, é uma desinflação baixa, aonde está toda a estabilidade econômica, toda a estabilidade da moeda, toda a estabilidade do preço. Então, isso é o caminho da prosperidade. Isso tem a ver com taxa de juro real negativa. Então, quando você joga nessa equação, tá vendo? O Banco Central é igual a 1 sobre x ao quadrado. O Banco Central ele tem a função de quê? De encontrar, de controlar a taxa Selic, ou a taxa de juro. Então o Banco Central faz o papel da taxa de juro e essa função x faz o papel da inflação. Então, é verdade, a inflação ela tem uma relação inversa com a taxa de juro, mas a taxa de juro tem uma relação direta com a desinflação. O que é desinflação? É o aumento desacelerado dos preços. Então esse movimento aqui, ó, de 2 para 6, ó, de 2 aqui é 2 para 6. Esse movimento aqui é o movimento desacelerado. Esse movimento de 2 para 6 é a desinflação. Então a taxa de juros ela tem uma relação direta com a desinflação e uma relação inversa com a inflação. Então quando você joga aqui 6 aqui em x, nesse valor de x, que é a inflação, você coloca 6, você vai ter uma taxa Selic, ou a taxa de juro, em torno de 2,77%. E quando você faz essa diferença, inflação de 6% menos
a taxa de juros, ou taxa Selic de 2,77%, você tem uma taxa de juro real negativa de 3,22%. E aí é onde está toda a estabilidade econômica. Portanto, é onde a economia funciona da melhor forma. Certo? Então, e isso é o juro real negativo. E é onde você também fixa a taxa de juro neutra. Então você fixa a taxa de juro neutra no limite superior da economia de 6%, porque é ali que você não tem mais variação do preço, você já não tem mais desinflação. Então, o que você vai ver aqui na crise econômica global de 2008 foi um mau entendimento dos fundamentos de economia e, portanto, um mau entendimento dos efeitos da economia. Os efeitos da economia. Por isso que eles ficaram desesperados. Por isso que houve essa crise econômica. Mas por quê? Porque eles, na verdade, esse é o grande detalhe do pensamento econômico global, eles esqueceram de entrar na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, que vai revelar esse gráfico aqui. Então, por exemplo, o capital financista, hoje ele controla a oferta. Pelos aglomerados de empresas road, controla a oferta e controla a demanda. Então é justamente esse gráfico aqui também. Entendeu? Mas eu quero falar aqui como que a teoria econômica quântica ela explica com precisão essa crise econômica de 2008, essa crise global econômica de 2008. Então tem a ver com taxa de juro negativa. Então, de uma maneira geral, a taxa de juro negativa, o efeito dela, enfim, o que você pode dizer que para não perder dinheiro, os bancos optam por emprestá-lo em vez de guardar o dinheiro. Então, quando você tem uma taxa de juro real negativa, é fundamental que o banco empreste esse dinheiro. Ele não pode guardar o dinheiro, ele tem que emprestar esse dinheiro. Entendeu? Onde a economia é estável. E, portanto, você empresta esse dinheiro para empresas e pessoas. Então, facilita até o crediário, o crédito. Entendeu? Porque é onde está a economia. Porque você tem que entender a estrutura de pensamento. Quando você está ofertando, você quer que as pessoas consumam o seu produto. Que consumam o seu produto. Mas para pessoas consumir o seu produto, ela precisa de dinheiro. Mas para ela consumir o seu produto, você precisa de uma taxa de juro real negativa. Que ela tem que ser de menos 3,22. Então é a estrutura de pensamento. Então o que você está vendo hoje é um entendimento errado dos efeitos da economia. Estão estrangulando a economia. Eu falo assim, sem medo de errar, estão construindo pobreza dentro do Brasil. Desde o advento do Plano Real, estão construindo pobreza dentro do Brasil. Eles não estão baixando a taxa de juros para estimular a economia brasileira. A nossa economia ela não está sendo estimulada desde o advento do Plano Real. Ela deixou de ser estimulada. Ela não tem taxa de juro baixa, ela não tem taxa de juro real negativa. Então a nossa economia estão construindo pobreza dentro do nosso país. Isso é um ponto pacífico. Por isso que eu falo, isso aqui é uma questão de soberania nacional. É uma questão de soberania nacional, é uma coisa muito séria isso. Então a gente não pode admitir isso, meu cara. Bom, mas então o que eu vou falar aqui, como que a teoria econômica quântica ela explica com precisão a crise global de 2008. O que foi essa crise global de 2008? Considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão. A crise financeira de 2008 ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causado pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhado por um aumento de renda da população. Então, o aumento dos valores imobiliários, por isso que o mundo vai ter que passar por um processo de desinformação econômica. Então a economia, quem está ofertando, porque ele começa a vender, ele quer aumentar o preço. E isso é o maior erro, dizer que quando um produto que tem muita procura, ele induz ao aumento dos preços. Isso é errado. Porque, na verdade, se um produto está vendendo muito, porque está barato a construção do produto. Isso eu falo quando a taxa de juros está lá embaixo.
na luz da teoria econômica quântica desse ponto. A taxa de juros está lá embaixo, tudo fica barato. Barato para produzir, barato para comprar, barato para vender. Então não faz sentido quem está ofertando aumentar os preços dos produtos. Isso é o maior erro. Então isso é o mau entendimento dos fundamentos de economia. Isso é não entender os efeitos corretos da economia, é que leva a essas crises econômicas. E, portanto, eles aumentaram o valor imobiliário, mas não houve o quê? O aumento da renda da população. Então, se eles aumentaram os valores imobiliários, significa o quê? Uma desinflação alta. Uma desinflação alta. Então, uma desinflação alta vai causar o quê? Uma inflação baixa. Se aumentar o preço dos produtos, é inflação baixa. Esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele é exato, ele é preciso. Ele é preciso. Não tem como errar, porque a economia é uma única variável, a variável da ação humana. Então, se está aumentando muito os preços dos produtos, na verdade, você tem uma desinflação alta e uma inflação baixa. Entendeu? Mas não houve o aumento da renda da população. Então, quem sabe ler esse gráfico, não tem como ter mais crise econômica. É quase que impossível ter crise econômica. Então, essa crise subprime, agora vou entrar aqui, essa crise subprime, o que é crise subprime? Enfim, é motivada pela concessão de empréstimos, houve muitos empréstimos, né, hipotecários de alto risco, mas porque eles venderam isso daí para pessoas de baixa renda, né, pessoas que tinham baixos salários. Então, só que eles esqueceram nesse jogo de baixar a taxa de juros, entendeu, cara? Então eles venderam muito para um público de baixa renda, por isso que é de alto risco, mas eles não alinharam isso com taxa de juro menor. Eles precisavam baixar a taxa de juro, fazer a taxa de juro ser taxa de juro real negativa. Porque aí ele leva... Por isso, alto risco, o que é alto risco? É instabilidade. É instabilidade. Então, houve vendas de produtos, né? Ele fala aqui, né? Subprime, por isso que é subprime, pessoas de alto risco, de baixa renda. E aí, a procura foi muito alta. Se a procura é muito alta, a procura é muito alta, tem elevação do preço, tem uma desinflação alta e inflação baixa. E eles esqueceram de mexer na taxa de juros. E aí, nesse caso, numa situação dessa, por isso que é de alto risco, porque houve uma desinflação alta. E quem ganha pouco é quem mais sofre com a desinflação alta. E tudo fica caro. E aí eles esqueceram de baixar a taxa de juros, fazer a taxa de juros ser negativa, uma taxa de juros real negativa. É muito interessante isso daqui. Enfim, esse efeito, ele pegou toda a economia de todos os países do mundo praticamente, né? Aí tem uma coisa interessante aqui que eles falam, né? O Fed adotou uma política de taxa de juros muito baixa para recuperar tudo isso, né? Para recuperar aquele momento difícil da economia global, a bolha imobiliária, enfim. Aí o Federal Reserve, o que eles fizeram? Ele baixou a taxa de juros e de redução das despesas financeiras, induzindo os intermediários financeiros e imobiliários a incitar uma clientela cada vez mais maior a investir em imóveis. Principalmente, enfim, o que o governo nos Estados Unidos fez baixar a taxa de juros. Mas ele deveria ter feito isso antes, para não ter esse problema. Então, por exemplo, o Brasil. A nossa renda, de uma maneira geral, a renda no Brasil, ela não é uma renda alta, entendeu? Ela não é uma renda alta. Então, na hora que... Isso aconteceu também no Brasil. Acho que aconteceu no Brasil. Então, como a nossa renda, a renda média do brasileiro não é alta, e se acontecer uma situação dessa, do que aconteceu nos Estados Unidos, o primeiro momento é baixar a taxa de juros. Fazer uma taxa de juros no limite de 6%. Lá no limite da inflação máxima. Uma taxa de juros negativa. Então precisa jogar a taxa de juros lá para baixo
Aí você libera o crédito, porque aí as pessoas têm condição de pagar. As pessoas têm condição de pagar o negócio, entendeu? Aí elas têm condição, porque tudo fica barato. Então, a economia você tem que nivelar por baixo. A economia você não nivela por cima. Você tem que olhar por baixo. Porque uma taxa de juro negativa, taxa real de juro negativa, ela é melhor para as pessoas de baixa renda. De uma maneira geral, ela é menor para as pessoas de baixa renda, que é a maioria da população, que é a maioria de todos. Então você não pode trabalhar a economia para quem já tem muito. Você tem que, nesse caso, taxa de juros, taxa Selic, você tem que jogar ela lá embaixo, porque na verdade as pessoas vão conseguir pagar a dívida que ela angariou, que ela criou, de uma forma tranquila, entendeu, cara? Aí todo esse significado, né, que no final a dívida dela fica mais barata, a dívida no final fica mais barata que lá no inicial para ela, entendeu? Porque você vai ter aumento dos salários. Então, ele fala aqui uma coisa interessante, a taxa de juros negativas foi uma estratégia de estímulo criada por vários países na crise de 2008. Então eles fizeram corretamente, é o que a teoria econômica quântica está justificando realmente, que essa ação dos bancos centrais de vários países de tornar a taxa de juros negativa para estimular a economia, eles fizeram de forma correta. Então a teoria econômica quântica está justificando, beleza, está correto, é isso mesmo. E tem que ser assim, porque toda a estabilidade econômica está justamente aqui. Porque quando você aumenta a taxa de juros, você está aumentando o risco das coisas. E esse risco é inadimplência muito alta. Isso é ruim para todo mundo. Assim, uma coisa que eu não consigo entender, como que as pessoas, o mundo da economia, eles sabem que taxa de juro alta não é bom, não é agradável, e eles fazem isso. Então, isso é gerar desequilíbrio econômico. É radicalismo econômico, por isso que gera essas crises econômicas também. Porque eles gostam desses altos riscos, isso é desequilíbrio econômico, e no final é pobreza, alguém vai ganhar muito e a maioria vai ficar pobre, e isso não é bom para. Isso no final não é uma coisa agradável, entendeu? Então, tipo assim, sabe, as pessoas estão. A impressão é que eles jogam contra um conhecimento poderoso revelado que fala: não façam isso, não façam isso, não façam isso, e os caras continuam fazendo. Assim, isso é burlar, isso é as trevas. Isso é as trevas dominando o trem, entendeu, cara? Tudo pela ganância, entendeu, cara? Então, ganância, por isso que eu falo, a teoria econômica quântica, de forma correta e exata, ela derrubou o liberalismo econômico. Eu não tenho dúvida, cientificamente falando, o liberalismo econômico ele caiu, o neoliberalismo caiu, o capitalismo financista ele caiu, porque ele vive de altos ganhos, de altos lucros, de taxa de juro positiva o tempo todo. Cientificamente ele caiu, os Estados Unidos caiu, cara. Em termos da ciência, eles foram para o espaço, porque eles estão burlando um conhecimento revelado. E isso é inaceitável, isso é as trevas dominando o mundo da economia. Entendeu? Então, dinheiro, né, dinheiro sujo, dinheiro não produtivo, dinheiro falso, entendeu? Uma economia falsa, por isso que a teoria econômica quântica vem estoura os caras. E ela, inclusive, ela está provando categoricamente, quando eles baixaram a taxa de juro na crise de 2008, eles fizeram correto, porque eles vão fazer uma taxa de juro real negativa, onde está toda a estabilidade econômica, onde está toda a prosperidade econômica, entendeu? Onde está toda a prosperidade econômica, e aí não tem erro. Por isso que eles vão sair daquela crise de 2008, porque eles fizeram o movimento correto. Porque eles fizeram o movimento correto. Então, só que eles continuam fazendo o movimento errado. Entendeu? Porque eles falam, com a taxa de juro real negativa, eles falam, por exemplo, um dos efeitos, qual é o efeito de uma taxa de juro real negativa? Os efeitos, ele afeta os ganhos, né? A taxa de juro real negativa, ela afeta ganhos de quem investe em diversas modalidades. Então com a taxa de juro real negativa, ela vai afetar os ganhos. E quem investe em muitas modalidades vai sofrer com isso.
Mas é a ordem correta da economia, é essa, meus camaradas. A ordem correta da economia é essa. Não adianta você querer ir contra um conhecimento e falar, olha, é assim que funciona a economia. Entendeu? Então, essa lógica é igual aquele cara que quer trabalhar em vários empregos. No final, uns 2 empregos dele é para pagar impostos. Aí, vamos supor, o cara que tem 4 empregos, 3 empregos. Eu conheço isso daí, eu fui empregado em 3 empresas. Tinha uma empresa que era só para pagar os impostos das outras. Uma eu trabalhava de graça. Então, às vezes, não é tão salutar assim, entendeu? Então isso é o desequilíbrio econômico. Por isso, assim, cientificamente falando, o liberalismo econômico ele caiu. O capitalismo financista ele caiu de fato. Ele foi destronado. O Império Americano, cientificamente falando, ele caiu. Entendeu? Isso não, eu não tenho qualquer dúvida nisso. Cientificamente falando, ele caiu. Assim como o judaísmo, porque os pais do neoliberalismo, que é o capitalismo financista, são judeus. Ele caiu, os caras. E a China, que é outro judaísmo, você derruba os dois lados. A esquerda radical e a direita radical, a teoria econômica quântica vem, estoura os caras no meio. Porque, na verdade, são visões extremadas da economia, visão desequilibrada da economia. Então, o caminho da prosperidade é o que os bancos fizeram na crise de 2008. Que eles falam igual a depressão de 1929. Mas por quê? Porque também tem a ver com o limite econômico. Ele é estreito. Então você pode ter picos de ganhos de muito consumo, mas ela vai voltar naturalmente para uma recessão econômica e deixa ela lá. Mesmo que você tenha taxa de juro real negativa. Mesmo que você tenha taxa de juro real negativa. Porque o gráfico está dizendo isso. Entendeu? Então, não tem como vocês ir contra um conhecimento. O mais interessante disso é que estão construindo pobreza no Brasil desde 2002 para cá, pode dizer assim. Nosso país só constrói pobreza econômica, cara. A gente não tem estímulo à nossa economia. Isso é inaceitável, sinceramente. Assim, dá uma dor tão grande, dá uma tristeza tão grande. Eu falei, meu Deus do céu, como que os caras estão capazes de fazer isso, cara, na nossa economia? Então você vê que a teoria econômica quântica, a grande teoria do equilíbrio econômico universal, ela veio para salvar o Brasil também. Ela nasceu, vão salvar o Brasil que estão construindo pobreza lá dentro daquele país. E vocês sabem, a classe civil organizada, a classe política, vocês sabem que isso está acontecendo. Nós estamos sendo a maior vítima do neoliberalismo, do capitalismo financeiro. Então vocês, o trem é sério, cara. É uma coisa muito séria. Então, você está vendo como que a teoria econômica quântica ela explica com precisão todo a própria crise de 2008, a crise global de 2008, um efeito dominó, entendeu? Por quê? Porque os caras não tinham os fundamentos de economia de forma correta, entendeu, cara? Então, uma área do saber que não tem os fundamentos corretos e, portanto, eles não entendem de fato os efeitos corretos, gera essas coisas, essas turbulências, essas turbulências, efeito dominó, porque não está muito bem sedimentada os fundamentos daquela área do conhecimento. Entendeu? Então, por isso que vocês entendem hoje, quando eu falo isso, os caras acham que eu estou falando por sacanagem, por arrogância, por raiva. Eu falei, cara, não é. A minha missão é a mesma, o que está acontecendo comigo é a mesma coisa que aconteceu com Galileu, com esses grandes homens do pensamento, que foram presos, foram levados à pobreza, à doença, pelo poder político e econômico da época, porque esses caras nasceram para salvar o mundo, para trazer a luz da humanidade mesmo, entendeu, cara? Então, quando eu falo que eu fui vítima do judaísmo e dos americanos, cara, isso é um ponto pacífico, cara. Porque a minha prisão, a minha pobreza, a minha doença tem a ver justamente com a chegada deles, cara. E eu tô sofrendo até hoje muito com tudo isso. Eu sofro, entendeu? Então eles são artífices direto para me levar a uma tristeza, porque a teoria econômica quântica veio justamente para quê? Para derrubar justamente eles.
o pensamento errado da economia, ela vem, estoura tudo, derruba todo o sistema econômico mundial. Então, por isso, quem foi atrás de Galileu? Era o poder político e econômico da época, a igreja. Quem veio atrás de mim agora? Justamente o poder americano e judaico. Por conta do artigo de Bacon, e a teoria econômica quântica vem, estoura os caras no meio, mano. Derruba os caras. Então, o Brasil está construindo pobreza no nosso país. Claro, cara, é uma coisa muito séria esse negócio, cara. É uma coisa séria, entendeu? A gente está levando uma gozação. Está levando a sacanagem. Fala, cara, olha aí o que está construindo. O nosso país não tem estímulo à economia, não tem taxa de juro baixa. Eu não falo nem taxa de juro real negativa. Taxa de juro baixa não existe nesse país desde 2002. Nem existe. Imagina esse país colocar uma taxa de juro real negativa. Nós vamos ter picos mesmo de consumo e isso vai ter que passar por isso, meu amigo. Isso, a gente precisa viver isso, que nós nunca vivenciamos isso. Por isso que no Brasil tudo é muito caro. Os impostos altos, taxa de juro alta, inflação baixa. Por isso que o país é pobre, cara. Entendeu? Então eu precisei nascer para derrubar o capitalismo financista, que está também derrubando todo o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Os caras controlam a oferta, eles controlam tudo, derruba tudo, né, cara? E eles não sabem nada disso. No final, são um bando de cegos no final. Por isso que judeus e americanos vieram atrás de mim, cara. Entendeu? Família Rothschild, George Soros, esses caras caem todos, né, cara? Entendeu? Só que eles não são bobos, né? Eles estão me usando, né? Eles estão se protegendo. E eu estou sendo a grande vítima deles também. Não só o país, como eu também estou sendo vítima deles, né, cara? Ainda bem dizer que judeus é bom, tá bom, viu? Vão acreditando que judeu é bom, vão acreditando, viu? Como ele derruba um, leva um cara a doença, a tristeza. Entendeu? Então isso daqui está muito claro para finalizar, né? Vamos para finalizar. Então a teoria econômica falou. Então quer dizer, essa bolha imobiliária dos Estados Unidos causada pelo aumento dos valores imobiliários, então o que significou? Aumentou o valor, o preço, minha amiga, é inflação baixa. O gráfico está provando isso. Ó. Se aumentou a desinflação, que é o aumento do preço, é o aumento desacelerado do preço, é a inflação baixa. É inflação baixa, é desinflação alta, inflação baixa, mas o governo não esqueceu de jogar a taxa de juros lá embaixo, porque era uma baixa renda, de fato. Entendeu? Então, quando você mexe com a economia, você vê qual a classe social que você vai pegar ela, você tem que articular a taxa de juros lá para mais ou menos para aquela região. Só que o Brasil nunca vivenciou isso, né, cara? Então tá explicado, entendeu, cara? Assim, sensacional, né? Então você vê como que a teoria ela explica de forma correta todos os efeitos da economia. Ela explica corretamente. Então, porque é isso aí, cara, entendeu? Isso aqui é um método experimental, isso aqui é experiência, é totalmente empírica, entendeu, cara? É totalmente empírica. Entendeu? É totalmente empírica. Né? Deixa eu ver. Então os caras se perdem todos. Então, por isso que vai e derruba todo o sistema. Lógico, o capitalismo financista é uma configuração econômica, né? O capitalismo financista, na verdade, é uma nova configuração econômica do Estado. Aí você tem um banco central que está no centro disso tudo, controlando a taxa de juro e a inflação, né? Esse jogo aí, ou seja, esse gráfico aqui. Eu sou o maior economista que vai passar no planeta Terra. Então minha missão é como a missão de Galileu, tá, cara? Deixa eu ver o que mais aqui. A contração, entendeu? Então, era isso, né, cara? Por quê? Porque, novamente, é da natureza da economia viver em recessão, porque o espectro econômico ele é estreito. Então, quando você aumenta o crédito, você precisa diminuir a taxa de juros, porque como ela pode ir para uma recessão naturalmente, porque uma recessão é o que? O que significa o espectro econômico estreito? A inflação é baixa e a desinflação é alta, entendeu, cara? O problema da economia não é a inflação, é a desinflação.
Então, como o espectro econômico é estreito, significa que você tende a ter desinflação alta e, portanto, é uma variação do preço muito forte. Então, para você evitar esse tipo de fenômeno, você precisa jogar a taxa de juros lá para baixo. Taxa de juros negativa para você diminuir o efeito da desinflação. Jogar a desinflação lá para baixo, aí você tem toda a estabilidade econômica. Aí você recupera a economia. Aí você recupera a economia. É o que fizeram na crise de 2008, né, cara? Na crise de 2008 eles vão lá recuperar a economia de que forma? Jogando a taxa de juros negativa lá para baixo. E aí eles fizeram corretamente. Porque ele diminui o efeito da desinflação. O problema da economia não é a inflação, é a desinflação. Porque a desinflação ela tem uma relação direta com a taxa de juros. Então foi justamente o que os caras fizeram. Os caras aumentaram o crédito nos Estados Unidos, mas eles esqueceram de mudar a taxa de juros. E aí causou a inflação. Então quando houve esse aumento do preço, é como que esse aumento do preço estava diretamente ligado à taxa de juros. Mas aí quando eles baixaram a taxa de juros, e também eles era um alto risco, justamente um alto risco, quer dizer, potencializa justamente uma desinflação alta. E esquecer de baixar a taxa de juros negativa. Mas quando eles fizeram isso, eles recuperaram a economia, porque justamente é onde a região de estabilidade da economia, desinflação zero, pronto, tudo fica muito fácil. A economia que trabalha com maior facilidade. Então a teoria econômica quântica ela explica corretamente, né, cara? Você vê, gente, a teoria econômica quântica é poderosa demais, né? Pois é. Então é isso, pessoal. Tá explicado aí. Obrigado a todos pela atenção.